Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa é mais uma aula, né, da nossa disciplina de diagnóstico clínico laboratorial das doenças não infecciosas e nós iremos falar sobre os distúrbios da coagulação, né? Iremos conversar sobre o diagnóstico clínico laboratorial destes distúrbios da coagulação, tá? Mas antes da gente falar quais são esses distúrbios e falar especificamente sobre o diagnóstico destes distúrbios, a gente precisa relembrar alguns conceitos que vocês já viram, que vocês já estudaram em patologia, mas que é importante a gente relembrar e ver eles um pouquinho mais a fundo no que diz respeito à hemostasia, né? E a todo o processo de coagulação normal, para que vocês entendam os exames de diagnóstico para a avaliação da coagulação. Distúrbios da coagulação, então conceituando, é definido como processos patológicos que alteram o fluxo sanguíneo, provocando lesões orgânicas e também a nível celular. E o termo circulação, ele se refere à distribuição de líquidos no organismo pela ação coordenada entre o coração, vasos sanguíneos e sistema linfático. Nós temos então um processo chamado de hemostasia, né? Não confundam com homeostasia, é hemostasia. Essa hemostasia, ele é um conjunto de mecanismos que tem por objetivo manter o sangue fluido no interior dos vasos, impedindo hemorragias ou tromboses. Então, pessoal, esse processo de hemostasia, ele tem como princípio manter o nosso sangue fluido dentro dos vasos. Então, o nosso sangue normalmente ele tem que circular de uma maneira fluida dentro dos vasos sanguíneos, né? Evitando a formação de coágulos e também impedindo hemorragias, tá? Então, esse processo de manutenção do sangue fluido dentro dos nossos vasos, ele acontece, ele é permitido pelo processo de hemostasia. Quem participa desse processo de hemostasia, que é um estado de equilíbrio, né? Participam desse processo de hemostasia o endotélio vascular, então as próprias células do endotélio vascular, assim como elementos da matriz extracelular do endotélio vascular, né? O que é o endotélio vascular? Ele é o tecido de revestimento ali dos nossos vasos sanguíneos, né? Então, as células que formam esse endotélio vascular e elementos da matriz extracelular desse endotélio vascular vão participar ativamente do processo de hemostasia. Também participam as plaquetas, que vão ser as responsáveis ali pela formação do tampão plaquetário, né? E também participam elementos que fazem parte do sistema de coagulação, que vão desde elementos teciduais que ficam ali na matriz extracelular e que são expostos, né, quando há uma lesão ao endotélio vascular, e outros elementos também que vão participar como cofatores, né, como cálcio, vitamina K e outros elementos que vão atuar como cofatores que eu vou comentar um pouquinho para vocês. E aí, pessoal, todos esses elementos, né, tanto elementos celulares como plaquetas, elementos da coagulação que fazem parte da matriz extracelular, etc., eles vão atuar como procoagulantes, então alguns deles vão ser elementos procoagulantes, ou seja, eles vão estimular a coagulação, né, quando necessário, falando de situações normais, e eles vão garantir que haja o estancamento correto, adequado de um sangramento, de uma maneira ideal, né, sem que haja formação de trombos, por exemplo. E existem outras moléculas que são anticoagulantes, que vão ser responsáveis ali pela dissolução do coágulo, por exemplo, após a correção, após o reparo, né, da lesão ao endotélio vascular. E aí, todos esses elementos procoagulantes e anticoagulantes, eles devem trabalhar em equilíbrio, né, e serem ativados de uma maneira equilibrada para que o sangue se mantenha fluido, né? E não haja nem hemorragias e nem a formação de trombos ou coágulos, né? Indevidamente.
E aí, pessoal, esse mecanismo de hemostasia, ele é então um mecanismo altamente regulado, né, da qual a gente vai ter a participação de vários elementos, que a gente já comentou anteriormente, elementos celulares, elementos acelulares. Ele é um processo altamente coordenado e que ele vai acontecer em sequência, né? Então, um elemento vai ser responsável por ativação de outro, né, na presença de cofatores, muitas vezes, e então, portanto, cada elemento, seja ele celular ou acelular, eles são fundamentais, né, para que o processo de hemostasia aconteça corretamente e também para que haja, né, a correta eliminação do coágulo ao término, né, na terceira fase do processo de hemostasia. Então, nós podemos didaticamente dividir esse processo de hemostasia em 3 fases, né? Uma primeira fase onde a gente vai ter a hemostasia primária, que vai ser a formação do tampão plaquetário primário, ou seja, vai ser quando a gente tem somente a agregação das plaquetas, sem a formação da fibrina ainda. Uma segunda fase, que é a coagulação secundária, ali, hemostasia secundária, que é onde a gente já vai ter ativação da cascata da coagulação e a subsequente formação da fibrina, que vai unir firmemente as plaquetas, formando aí sim o tampão hemostático secundário ou coágulo. E no fim, na terceira fase, a gente vai ter uma fase importante também, que é a fibrinólise, que vai acontecer após, né, a resolução de todo a lesão ao endotélio vascular, por exemplo, e vai consistir na eliminação desse coágulo, né? Para que serve esse coágulo no final das contas, né? Que é o objetivo ali dessa hemostasia. Ele serve para estancar o sangramento, né? Então, se houver uma lesão ao endotélio vascular e começar a ter ali hemorragia, né? Seja ela uma hemorragia de pequeno porte ou de grande porte, esse coágulo vai servir para estancar o sangramento, tá? Então, em resumo, a gente divide didaticamente o mecanismo hemostático em primeira fase, onde a gente vai ter hemostasia primária, segunda fase, hemostasia secundária, terceira fase, a fibrinólise, né? E aí, todas essas fases, elas dependem umas das outras, né? Principalmente a primeira e a segunda fase, elas vão depender, né? A segunda fase, ela depende que haja uma ativação adequada da primeira fase para que a segunda fase seja efetiva. Então, vamos ver aqui o que acontece quando ocorre uma lesão ao endotélio vascular. Então, normalmente nós temos lá o sangue correndo dentro dos vasos sanguíneos, né? Lá no sangue nós vamos ter as hemácias, vamos ter as plaquetas, leucócitos e os elementos que ficam solúveis ali no plasma. Quando a gente tem uma lesão ao endotélio vascular, então aqui representando o endotélio íntegro, né? As células que formam o revestimento do endotélio. E aqui nós temos uma lesão ao endotélio vascular. Essa lesão pode ser causada por várias causas, né? Podem ter várias causas para essa lesão ao endotélio vascular. Mas o que acontece então quando a gente tem essa lesão ao endotélio vascular? Rompe-se as células que revestem o endotélio vascular e serão liberados aqui elementos que estão na matriz extracelular, né, que formam ali juntamente com as células do endotélio vascular esse epitélio de revestimento do endotélio vascular. Nessa matriz extracelular vão existir fatores teciduais e fatores da coagulação, que, como se rompeu ali esse endotélio, esses fatores vão ser liberados, né? Dentre esses fatores teciduais, vai haver a liberação da endotelina, né, que vai ser um fator liberado ali com o rompimento do endotélio vascular. Essa endotelina, ela vai ter um papel de fazer uma vasoconstrição, né, e essa vasoconstrição, ela vai ser importante para diminuir sangramento, né, até que o coágulo seja formado. Além da endotelina, são liberados fatores muito, muito importantes que participam da coagulação, fatores essenciais para a coagulação, tá? São eles: fator de von Willebrand, colágeno subendotelial e o fator 3 da coagulação, que é a tromboplastina. Esses fatores são essenciais
para o processo de coagulação, tá? Começando aqui pelo fator de von Willebrand, assim que esse fator de von Willebrand ele é liberado, ele é o fator que vai fazer a adesão plaquetária. Então, pessoal, as plaquetas elas vão estar circulando normalmente lá na corrente sanguínea. E a partir do momento em que esse fator de von Willebrand é liberado, as plaquetas recebem uma sinalização para que comecem a aderir, né, a formar aqui, representando aqui na figurinha, o tampão hemostático primário, que é só o tampão plaquetário, né, que é nada mais do que a agregação das plaquetas, né? Então, primeiro passo para que aconteça, e passo fundamental para que aconteça a hemostasia, é a liberação do fator de von Willebrand, que vai fazer a atração e permitir a adesão das plaquetas, né? E aí, cada plaqueta que vai aderindo ali, vai liberando outros fatores que vai atraindo mais e mais plaquetas, e elas vão se agregando umas sobre as outras para tampar ali aquele espaço que foi lesado, né? Onde foi perdido as células do endotélio vascular, a fim de impedir hemorragias, né? A fim de permitir que o sangue continue fluindo ali dentro do vaso sanguíneo e não saia para o meio extravascular. Né? Então, até aqui nesse momento, quando há liberação do fator de von Willebrand e ocorre a adesão das plaquetas, forma-se o tampão hemostático primário, que é somente um monte de plaqueta juntinha, grudadinha, bloqueando ali a saída do sangue, tá? Mas essa adesão das plaquetas é só as plaquetas ali pertinho uma das outras. Não tem nada que une elas, que grude elas firmemente ainda, né? E por isso vai ser importante a hemostasia secundária, que acontece por meio da ativação da cascata da coagulação. Essa cascata da coagulação, ela vai ser ativada por esses outros fatores aqui, ó. Colágeno subendotelial e a tromboplastina, que é o fator 3, que também foram liberados com o rompimento do endotélio vascular. Essa cascata da coagulação, ela é uma ativação em sequência de vários fatores que participam da cascata da coagulação e que vão ter como objetivo permitir a conversão do fibrinogênio em fibrina. E a fibrina é a que vai fazer essa união forte, ela vai se inserir ali entre as plaquetas, lá naquele tampão hemostático primário, formando uma rede, né, envolvendo as plaquetas e fazendo com que as plaquetas fiquem grudadas firmemente, tá? E aí, pessoal, essa cascata da coagulação, ela é dividida quanto aos modos de ativação em via intrínseca e via extrínseca, tá? Então, vão haver diferenças ali na forma como os fatores da coagulação vão ser ativados. Existem duas maneiras diferentes, tá? Para que os fatores da coagulação sejam ativados, gerando um processo comum que vai culminar na ativação do fibrinogênio em fibrina, tá? Agora vamos ver mais a fundo, então, quais são esses mecanismos de ativação da cascata da coagulação e como ocorre a formação do fibrinogênio em fibrina. Então, nós vimos que, dentre os fatores que são liberados com o rompimento do endotélio vascular, nós temos o colágeno subendotelial e a tromboplastina, que é o fator 3. Esses fatores eles vão estar diretamente envolvidos no início da ativação da cascata da coagulação, tá? Então, como eu comentei, a cascata da coagulação, ela divide-se didaticamente em via intrínseca, via extrínseca e uma via que é a via comum, tá? Então, nós vamos ter duas formas de se ativar a cascata da coagulação, ou seja, duas formas para que seja produzida a fibrina, né? Uma delas é a via intrínseca e a outra é a via extrínseca.
Embora essas duas vias elas tenham mecanismos diferentes de ativação e a participação de fatores diferentes inicialmente, elas vão em um momento convergir para uma via comum, no momento em que elas ativam o fator 10 aqui da coagulação. Elas convergem para uma via que é chamada de via comum da coagulação, tá? Então, vamos ver aqui separadamente como cada uma dessas vias inicia e depois chegando à via comum. Começando pela via intrínseca. A via intrínseca, ela vai ser ativada pela presença de moléculas que tenham cargas elétricas negativas, como, por exemplo, o colágeno subendotelial. Então, quando o colágeno subendotelial ele é liberado, juntamente com ele estarão presentes outros cofatores como o cininogênio e a calicreína, né? Então, o colágeno subendotelial, na presença de cofatores como calicreína e cininogênio, eles vão fazer com que o fator 12 da coagulação se torne ativado. Esse fator 12 da coagulação, ele vai ativar o fator 11 e o fator 11 vai ativar o fator 9. Ao mesmo tempo aqui, o fator 8 vai se tornando ativado por resquícios de trombina e esse fator 9, junto com o fator 8, depois de serem ativados, na presença do cálcio, vão ativar o fator 10, dando início à via comum. Olhando aqui do outro lado, na via extrínseca, essa via ela se torna ativada pela presença, pela liberação do fator 3, que é a tromboplastina, que foi liberada lá com o rompimento do endotélio vascular. Essa tromboplastina, ela é um cofator para ativação aqui do fator 7. E aí, na presença da tromboplastina, o fator 7 ele vai se tornar ativado, né? E aí, fator 7 aqui e tromboplastina vão então ativar o fator 10, dando início à cascata da coagulação pela via comum. Essa parte aqui da via comum, nós teremos a participação também, ativação em cascata de vários outros fatores da coagulação, começando pelo fator 10, né? Que vai ser ativado ou pela via intrínseca ou pela via extrínseca. Uma vez ativado esse fator 10, junto com o fator 5, que vai ser ativado também pela trombina, vão fazer a conversão da protrombina em trombina, né? Aqui a gente tem a participação também do fator 13, né? 13. O fator 13, junto com fatores 10 e fatores 5, vão fazer a conversão da protrombina em trombina, né? E essa trombina, ela vai fazer a conversão do fibrinogênio em fibrina. E é esta fibrina que vai ser responsável por unir firmemente as plaquetas, né? Lembram que as plaquetas vão estar lá inicialmente aderidas pela ação do fator de von Willebrand. E aí, após a formação dessa fibrina, as plaquetas que estavam fracamente aderidas vão ter uma rede ali de fibrina ao redor delas, formando o tampão hemostático secundário, formando o coágulo propriamente dito. E aí esse coágulo ele fica firme, grudado ali, tá? Para impedir o sangramento até que seja formado até que seja reconstituído ali o endotélio vascular. Ok? E aí, pessoal, depois, então, esse tampão hemostático secundário, né, esse coágulo, ele vai ter como função impedir hemorragias, né, até que o endotélio vascular seja recomposto, mas até que ele
Então, após a reconstrução ali do endotélio vascular, esse coágulo ele vai precisar ser dissolvido, né? E ele precisa ser dissolvido, ele precisa ser quebradinho ali e liberado aos poucos, né? Para que não haja um processo de trombose, por exemplo, né? Ele precisa ser adequadamente removido. E essa remoção vai acontecer lá no mecanismo de hemostasia terciária, né? Que vai ser a etapa de fibrinólise e dissolução do coágulo. Então, após, né, a formação desse coágulo e depois do endotélio vascular ter sido reconstituído, esse coágulo ele precisa ser eliminado, né? Como que esse coágulo vai ser eliminado? As células endoteliais, entendendo que o endotélio já foi reconstituído, vão liberar o fator ativador do plasminogênio tecidual. Esse plasminogênio ele vai ser importante, né, para converter a plasmina, desculpa, para converter o plasminogênio em plasmina, né, para a formação da plasmina, que vai ser a responsável por ir lá e degradar a fibrina, tá? Então, nesse processo de hemostasia terciária, o que vai acontecer? Células endoteliais vão liberar o ativador do plasminogênio tecidual. Esse plasminogênio vai ser convertido em plasmina e a plasmina vai lá degradar toda aquela fibrina, né? Vai degradar aquela redinha ali que unia firmemente as plaquetas, e aí o coágulo vai ser dissolvido aos poucos. E aí a gente vai ter a eliminação, né, por pedacinho em pedacinho desse coágulo, e aí esses resquícios vão sendo degradados ali, capturados e degradados. Esses resquícios de coágulos vão sendo capturados e degradados pelos leucócitos. E aí finalizou-se todo o processo de hemostasia ali, que tinha como objetivo impedir hemorragias, e finalizou-se, né, de uma forma adequada, sem a formação de trombos, tá? Esse seria o processo fisiológico ali da hemostasia, né? Processo adequado da hemostasia. Mas aí, pessoal, o que acontece, né? Em algumas situações, esse processo de hemostasia ele pode falhar, né? Então, podem ocorrer situações onde há a falta de algum fator da coagulação, como, por exemplo, fator de von Willebrand, ou ainda uma liberação inadequada desse fator de von Willebrand, ou uma inibição desse fator de von Willebrand, ou ainda a falta da produção de outros fatores da coagulação, né? Fatores que fazem parte, por exemplo, da cascata da coagulação. E aí, como esses fatores, como eu comentei, eles são ativados em cascata, um fator ativa o outro em sequência. Se tiver a falta, né? Se o indivíduo não tiver a produção de algum desses fatores, ou se eles forem ativados de uma maneira inadequada, surgirão distúrbios da coagulação, né? E esses distúrbios eles podem ser do tipo hemorrágicos ou do tipo trombóticos, né? Então, distúrbios onde haverá sangramentos excessivamente ou distúrbios onde haverá uma coagulação excessiva, formando os trombos, né? E aí podem haver diversas consequências, né, para os indivíduos, né? Desde a presença de distúrbios hemorrágicos, como de distúrbios trombóticos. Falando brevemente sobre os distúrbios trombóticos eles têm diversas causas. Então, existem N causas que podem induzir a trombose, né? Essa trombose, ela é a ativação, a formação excessiva ali de coágulos que não são degradados, né? Esses coágulos persistem ali e acabam por obstruir, né? Podem obstruir os vasos sanguíneos ou ainda irem esses trombos podem se soltar formando êmbolos, né?
E aí podem haver consequências como isquemia, né, de alguns tecidos pela obstrução de vasos sanguíneos ou por trombos ou por êmbolos. Então, existem várias causas, né, que podem induzir a formação de trombos. Basicamente, nós podemos dividir aqui essas causas em 3 aspectos, né, que formam a chamada tríade de Virchow, que são 3 condições que vão induzir a formação de trombos, né? São elas: lesão endotelial, né? Então, toda vez que houver lesão endotelial, seja por traumas mecânicos ou seja por outros processos patológicos como a aterosclerose, né? Que é a formação de placas de ateroma no endotélio vascular e que leva à lesão no endotélio vascular. Além da lesão endotelial, fluxo sanguíneo anormal, como ocorre durante inflamações ou infecções, né, como a sepse, podem ser indutores de trombose, e também mecanismos que induzam a hipercoagulabilidade, né? Daí podem participar várias condições, como até mesmo substâncias tóxicas, né? Podem induzir essa hipercoagulabilidade. Então, existem ali 3 mecanismos centrais indutores de trombose que podem ser causados por vários fatores, tá? E todos eles vão culminar num ponto em comum, que é a indução da trombose. E falando dos distúrbios hemorrágicos, né? Os distúrbios hemorrágicos eles vão ser caracterizados por alguma alteração ali na cascata da coagulação e que vão proporcionar hemorragias, né? Porque vai haver alguma interferência na cascata da coagulação normal, impedindo que se forme a fibrina, né? Ou impedindo que se forme o tampão hemostático primário, que é o tampão das plaquetas. E isso faz com que o indivíduo não consiga conter corretamente sangramentos, né? E tenha sangramentos recorrentes. Alguns desses distúrbios são a hemofilia A. A hemofilia A, ela é uma doença hemorrágica que tem como causa deficiência do fator 8, tá? Ele é o tipo mais comum dentre as hemofilias e representa de 85 a 90% dos casos de hemofilia. Esse fator 8, lembram lá, ó, ele faz parte aqui da ativação da cascata da coagulação pela via intrínseca. Então, sem o fator 8, o que vai acontecer? A via intrínseca não consegue ativar o fator 10. Com isso, haverá uma deficiência na produção da fibrina, né? Porque esse lado aqui da cascata não vai conseguir funcionar corretamente, né? Ele não vai corretamente ativar a formação da fibrina, né? E aí, o indivíduo que tem hemofilia, ele vai apresentar como sinais e sintomas presenças de hematomas, né, que representam ali pequenas hemorragias, né, que vai ser caracterizado pela saída de hemácias em pequenas quantidades para os tecidos. Eles apresentam hemorragias nasais, hemorragias na gengiva, né, por exemplo, hemorragias nas articulações. Então, eles vão ter vários distúrbios hemorrágicos. Um outro tipo de hemofilia é a hemofilia B. Ela é um tipo de hemofilia menos comum, né? Vai estar presente em 15 a 20% dos casos. E ela é caracterizada pela deficiência do fator 9, que também faz parte da via intrínseca, né? Então, da mesma forma que a deficiência do fator 8, né? A deficiência do fator 9 também vai impedir que a via intrínseca consiga ativar o fator 10. E uma consideração importante a respeito da cascata de coagulação, que eu acabei não comentando, né? Além dos fatores da coagulação, propriamente dito, existem a participação de alguns cofatores, né? Como, por exemplo, o cálcio e a vitamina K, né? Então, todas essas ativações aqui, por exemplo, do fator 10, elas exigem cofatores, né? Que é o cálcio,
tá? E em algumas situações a vitamina K também vai ser importante aqui para essa disponibilização do cálcio, tá? Só um comentário importante. E aí, mais um distúrbio hemorrágico é a doença de von Willebrand. A doença de von Willebrand, ela é caracterizada pela diminuição ou a disfunção do fator de von Willebrand. Lembram que o fator de von Willebrand é aquele liberado, né, do endotélio vascular e responsável por fazer a adesão das plaquetas, responsável pela hemostasia primária, né? Então, o fator de von Willebrand, ele vai ser essencial para que consiga se formar o coágulo, né? Porque é ele que vai induzir a adesão das plaquetas. Portanto, ele vai interferir em todas as vias da coagulação, tanto extrínseca quanto intrínseca e também como a comum. Por quê? De que adianta formar, por exemplo, a fibrina se não haverão as plaquetas ali para formar, né, o coágulo. E aí, esses indivíduos que têm a doença de von Willebrand também vão apresentar vários distúrbios hemorrágicos, né? Sangramentos nasais, sangramentos gengivais recorrentes, né? Porque eles não conseguem fazer a adesão plaquetária. Ou essa adesão é feita inadequadamente. Tendo em vista, então, pessoal, que esses distúrbios hemorrágicos, né, coloquei apenas alguns exemplos aqui, mas existem vários outros que podem ser induzidos por drogas também, pelo uso de anticoagulantes. Esses distúrbios da coagulação, tanto hemorrágicos quanto trombóticos, eles podem ser identificados com testes laboratoriais, né, que vão fazer a avaliação dessa coagulação. Esses testes podem fazer parte do coagulograma, né, que vai ter como objetivo fazer vários testes feitos juntos, né, para avaliação da coagulação, ou eles podem ser pedidos separadamente, como é o caso do TAP, que é o tempo de protrombina, ou do TTPA ou KPTT, que é o tempo de tromboplastina parcial ativada, né? Eles podem ser pedidos também separadamente, tá? Fazem parte desse coagulograma a contagem de plaquetas, que vai ser feita lá no hemograma, o tempo de sangramento e o tempo de protrombina e o tempo de tromboplastina parcial ativada. Pessoal, por hoje era isso, então, que eu tinha para passar para vocês. Nas próximas aulas, especificamente nas aulas práticas, iremos abordar mais a fundo os testes da coagulação. E para finalizar, deixo vocês com mais uma mensagem. Um abraço e até a próxima!